Oi, gente, bom dia, tudo bom? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Olha aqui eu na Hora Titã, palavras positivas no YouTube. Amém. Sabe, tem dias que a gente acorda assim tão bem, assim, não é todo dia, mas, né? A gente tem dias que a gente acorda assim meia cabisbaixa mesmo, assim. Só Deus sabe como a gente acorda, mas tem dias que você acorda com astral. Aí a gente se pergunta, será que eu orei pouco? Eu tinha que orar muito mais? Aí não, Deus sabe, né? O motivo. Mas eu quero dizer que hoje até o dia pra gente se torna assim mais lindo, assim, tudo. Eu sou assim, gente. Hoje pra mim é um dia assim de muita alegria. Em primeiro lugar, quero falar para vocês que eu fico muito feliz porque só pelo fato, gente, da gente dormir, acordar e se entregar as primeiras horas assim na mão do Pai, e dizer: Senhor, cuida do meu dia, Senhor, cuida da minha vida, dirige meus passos. É um privilégio, é uma dádiva grande, né, amados? E eu quero dizer isso. É um privilégio. Acho que é essa alegria toda que eu estou sentindo hoje, sempre sinto. É isso, essa dádiva, essa graça, esse poder divino que Deus me concede a cada um dos seus filhos. Amém? E aí, como é que vocês estão? Não posso deixar de perguntar para vocês também, que são os meus seguidores aí, as pessoas também que somos irmãos em Cristo, né? Somos irmãos, vocês sabiam que nós somos irmãos? Nós somos irmãos em Cristo, sabe por quê? Porque o nosso Deus é o nosso Pai, é um ser supremo que nos fez. Amém? É uma dádiva, né, amados? Amados, para a nossa meditação dessa manhã linda de quarta-feira, a gente não pode deixar de ler a palavra de Deus também assim, assim nas redes sociais, né? Hoje já teve hoje eu já ouvi maravilhosas orações, pregações maravilhosas que me fortaleceu assim esse ânimo desse dia. Né, é uma dádiva. Eu gosto muito de ouvir orações, pregações, tudo que se refere à estima, o autoestima do ser humano, eu me agrado de ver. Ainda até clico lá, gostei. Isso é muito bom, né, amados? Amados, hoje para a nossa meditação dessa manhã, né, a gente vai ler lá fica em 1 Pedro, né, capítulo 2 e nós vamos ler no verso de 1, o verso 1. Olha o que Deus nos diz. Ele nos fala assim: por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava, para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Amém? Vocês entenderam, amados? A gente pode ver aqui, o que Deus quer passar para nós é que Jesus, ele era um homem natural. Nasceu como qualquer um de nós nascemos. Uma mãe aqui na terra, ela deu à luz o seu filho, e aí o menino Jesus veio. Só porém, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Jesus, né? Não foi como a gente, que nós nascemos de um pai e uma mãe. Bem, que privilégio, que dádiva, né? Foi Jesus, nosso filho, o Filho do nosso Deus. Mas ele se tornou carnal, como carne. Ele era carne, de carne e osso, como a gente. Só que ele não se deixava vencer pela carne. Ele venceu em tudo pelo Espírito. Sabe por quê, amados? Porque ele estava ligado direto ao Pai. Jesus é Espírito. Ele aqui diz assim, ele teve como um homem de carne e osso na terra, mas o que fortaleceu ele foi aqui, ó, como diz: por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, porque ele era de carne, no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava, para sofrer.
porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Entenderam, né, amado? Então, Jesus, nosso Jesus, ele esteve na terra como um homem natural. Mas o que Deus superou, Jesus superou, dá licença, superou tudo, todas as coisas, foi porque ele sempre estava ligado a Deus, no Espírito. E ele esmurrou o seu corpo, que é o nosso corpo de carne e osso, né? E ele superou, tá entendendo? Todas as tentações carnais. Porque ele se deixou levar pelo Espírito. Ele era ligado diretamente ao Espírito que vinha de Deus, né? Porque o nosso Deus é Espírito. Então ele se deixou. Com licença, tá, amados? Vai lá, vai, anda. Porque eles viram. Meu Deus, me perdoe. Amados, é assim. Então, o nosso Deus, a ligação dele era direto com o Espírito. E assim é nós. Ele, quando diz aqui, a palavra de Deus diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó. Para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Porque você não vai mais fazer o desejo da carne. Porque a partir do momento, quando tu se deixa levar pelo desejo do Espírito, a carne se torna morta. Agora, quando você se deixa levar pelo desejo da carne, aí vem as consequências. Prostituição, lascívia, roubo, fraqueza, bebedice, é tanta coisa que a carne opera no ser humano, os desejos, que vocês não têm nem ideia. Tem a ideia porque a pessoa é escrava muitas vezes do desejo da carne. Mas não se dá conta de quanto é perigoso e o quanto desagrada a Deus. É isso que está falando aqui. A partir do momento, quando nós fazemos a vontade do Espírito, que é a vontade de Deus, como Jesus fez, a gente vence, como Jesus venceu. Jesus venceu na terra porque ele se deixou levar pela vontade do Espírito, contato ao Pai. E quem deu a resistência para Jesus foi Deus, porque ele nos dá também a resistência para nós suportar, esmurrar o nosso corpo para não cair em tentação e em pecado. Amém? Que Deus nos abençoe e que fique a dica. Vamos ler lá em 1 Pedro 4 em diante. Tá bom? Tchau, gente. Um grande beijo. Fico com Deus. Que Deus nos abençoe neste dia. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Um grande beijo.